Paz do Senhor, povo de Deus. Esperar um pouquinho, né? Ver se entra alguém. Mais alguém, que com certeza já deve ter alguém esperando. Paz seja com todos. Amém. Mais um culto aqui online. A SEB Batista Betel, Comunidade Evangélica Batista Betel. Você que já entrou pode compartilhar com os seus amigos, familiares, na sua linha de tempo, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Deus, Ele ministrou uma palavra gloriosa no meu coração e eu vou estar passando para vocês nessa noite, pela misericórdia do Senhor. E quem puder ir divulgando, você vai estar evangelizando, você vai estar pregando também de certa forma, porque você vai ser canal de bênção para as pessoas. Amém? Nessa noite eu quero ler Romanos 3, 23 e 24, que fala: porque todos pecamos e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Todos nós somos pecadores. Só que Jesus, Ele nos oferece a redenção gratuita. Ele oferece nos justificar diante de Deus, quando nós reconhecemos que somos pobres, falhos e pecadores. Então, nessa live eu quero começar orando pela minha e pela tua vida. Eu quero pedir que, aonde quer que você esteja, feche os olhos, se ligue no trono da graça, reconheça as tuas fraquezas diante de Deus, reconheça que somos pecadores e que precisamos de Jesus. Amém? Abba, Pai Santo, eu quero te glorificar, Pai, por tudo e por mais uma oportunidade de estar aqui para falar do teu amor, para que o Senhor por misericórdia me use, Senhor, para falar com as vidas. Deus, eu quero reconhecer que eu sou indigna, Pai, de estar aqui, mas eu quero te agradecer, porque o sangue santo, puro de Jesus, o sacrifício do teu Filho Santo, me proporciona e proporciona a cada ser humano que reconheceu o Senhor como suficiente Salvador, de falar do teu amor, de se achegar a ti. Amém? Fica conosco, vai quebrando as cadeias nas mentes, tirando as correntes, Senhor, das pessoas. Vai, que o teu Espírito Santo vá conduzindo cada um a melhor compreensão dessa palavra, que cada uma pegue a sua porção, Senhor. Que o Senhor possa falar com vidas através dessa live, que o Senhor possa alcançar almas, Senhor, oprimidas, que precisam ouvir a tua palavra nesta noite. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Toma a honra, a glória, a exaltação, os elogios são teus, Pai. Todo ser humano é pecador e está destituído da tua glória. Nós não merecemos nada. Então que o teu nome venha a ser exaltado através dessa live, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem-vindos, bem-vinda Nicole, Francisco, Deus abençoe. Pode ir deixando seu comentário, pode ir compartilhando, tá bom? Para a glória de Deus. Você pode estar fazendo esse papel de evangelista, também compartilhando essa live. Bom, a palavra que o Senhor, que o Espírito Santo iluminou meu coração, foi Gênesis 19. Uma palavra muito rica, que apesar das minhas limitações, Deus, Ele me permitiu compreender algumas coisas que serviram muito para mim, porque a palavra primeiro, ela vem para mim. E eu espero que sirva para algum de vocês, se não para todos vocês que vão ouvir essa palavra. Eu vou ler por partes, porque eu vou estar ministrando do 1 até o 23, se eu não me engano, até o 22. E vai ficar cansativo se eu for ler tudo.
O título que eu dei para essa ministração é: O céu se manifesta proporcionando salvação. Amém? A palavra vai nos dizer do 1 ao 3. E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se e ao seu encontro, inclinou-se o rosto em terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantarei e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Porfiou com eles muito. Não, antes na rua passaremos a noite. Porfiou com eles muito. E vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Amém? Então, o céu se manifesta proporcionando salvação. Glória a Deus. Eu quero te falar que não importa a tua distância de Deus, se você crê que Ele pode te salvar, se você clamar a Ele, o céu vai se manifestar na sua vida e vai te proporcionar salvação. Amém? Ló, ele estava vivendo em Sodoma, mas Sodoma não era o lugar de origem de Ló. As práticas de Sodoma eram inversas ao que ele aprendeu com seu tio Abraão. E eu imagino quão terrível era para Ló estar sobrevivendo naquele lugar de horror. Sim, porque longe de Deus nós não vivemos, nós apenas conseguimos sobreviver, porque a nossa origem é Deus. Nós fomos criados para estar perto de Deus, para o adorar. Sodoma era lugar de maldades, pois lá havia prostituições, ambições malignas. Lá se encontrava todo tipo de crueldade e de crimes, como nos dias de hoje, em toda a face da terra. Infelizmente, nós olhamos e em todos os lugares nós só conseguimos ver tragédias, nós só conseguimos ver pessoas distantes da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E eu estou conjecturando Ló, imaginando Ló dessa forma, angustiado de estar ali, uma vez que ele conhecia o Deus vivo, o qual chamou Abraão para lhes fazer uma promessa, e nós somos frutos dessa promessa, porque nós cremos também, como Abraão creu, nós também cremos em Jesus. E a palavra ela vai nos relatar que Ló estava assentado na porta, assentado, acomodado, talvez cansado. Eu estou assentada aqui, eu estou acomodada, graças a Deus. Porta, lugar por onde se entra ou se sai de um ambiente. Ló estava sentado na porta de Sodoma. Em algumas versões vai dizer que ele estava assentado no portão da cidade de Sodoma. E eu conjecturo que talvez Ló estava lembrando da casa de Abraão, dos louvores que eram entoados a Deus. Talvez a alma de Ló tivesse saudade daquele ambiente de amor, de família, ambiente de paz. Ló poderia estar sentindo saudade dos abraços de Abraão, dos conselhos, dos cuidados que ele só tinha na casa de Abraão. Que agora em Sodoma não havia mais nada disso, porque Sodoma era lugar de maldades. Ló na porta de Sodoma, assentado, talvez com o desejo de voltar para Abraão, mas sem forças, com vergonha de ter ido para tão longe, vergonha de ter se afastado tanto,
talvez com medo do julgamento de Abraão, sem saber que enquanto ele estava ali, sentado no portão de Sodoma, eu conjecturando que ele queria voltar para o seu lugar de origem, voltar para um lugar onde havia a presença de Deus, um lugar onde tinha paz. Abraão, ele estava orando por Ló. Então, a primeira coisa que eu já quero te falar é: ore. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Adriane, eu não sou justa. Nenhum de nós somos. Jesus nos justifica. É só você assumir diante dele que ele é o teu Senhor. No fim daquela tarde, na minha mente, como eu consigo entender essa palavra, no fim daquela tarde, Ló pensando que mais um dia ia se findar e ele naquela cidade. Terrível. Mais um dia se passou e ele ali, longe da sua origem. Mais um dia, mais um fim de tarde e Ló angustiado. Mas naquele fim de tarde, o céu se manifestou, proporcionando salvação para Ló. Foi assim também comigo. Quando já era o fim de tudo, quando eu mesma dizia: agora é o fim, não tem mais jeito, já estou longe demais para voltar para a casa do Pai. Mas como Deus enviou aqueles anjos para irem proporcionar salvação a Ló, Deus mandou um anjo na minha casa me falar que por meio de Jesus eu poderia viver a redenção, que eu poderia começar de novo. Então o céu ainda hoje proporciona salvação para nós, como foi no dia de Ló. E tem muitas pessoas precisando ouvir isso. No meio de uma pandemia, no meio de um lockdown, no meio de pessoas enfermas e desesperadas, o céu, ele pode se manifestar, proporcionando salvação para a tua vida. Tem pessoas com saudade do amor de Deus, com saudade da igreja, com saudade, aleluia. Tem pessoas que elas pensam que não tem mais jeito para suas vidas. Pessoas que não suportam mais viver em um ambiente de dor, em um ambiente de destruição, em um ambiente de maldade. Mas como Ló, também sem forças, também com medo, também com vergonha. Só que o Espírito Santo, ele quer que você entenda que a tua vergonha pode ser só até hoje. Jesus, ele te perdoa. E uma vez que Jesus te perdoa, ninguém mais pode te acusar, porque ele é santo. E se ele perdoa os nossos pecados, como ele falou para aqueles homens: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E o convite para a tua vida hoje, na palavra do Senhor, você que está nessa situação de que quer voltar para a casa do Pai, que quer conhecer Jesus, Tiago 4, do 7 ao 10 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpa as mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purifique os corações. Senti a vossa miséria e lançai e chorai, converte-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Igreja, não é mais tempo de brincarmos. A palavra está se cumprindo a cada dia. Eu tenho dormido e acordado falando: eu acho que ele vem hoje, porque ele vem, igreja. E não importa onde você esteja, ainda hoje o céu te proporciona salvação através dessa palavra. Amém?
Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. As atitudes de Ló, nesse capítulo 19, elas são verdadeiras lições para nós. Ló consegue olhar e enxergar os anjos. Ló muda de posição, vai ao encontro deles. Ló se humilha na sua presença. Ló percebe que aqueles homens não eram homens comuns, mas sim anjos, que eles tinham algo do céu. E a primeira coisa dentro disso aqui que a gente também pode tratar é que nós precisamos representar o céu. Nós precisamos representar Jesus. 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha o que a Bíblia fala que nós temos que fazer. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilia-se com Deus. Nós temos que ser embaixadores do céu, para onde quer que nós cheguemos, as pessoas notem que nós não somos pessoas comuns, que nós temos algo diferente em nós, que nós temos o Espírito Santo. Precisamos representar o céu. Precisamos também reconhecer o manifestar de Deus à nossa volta, para nos abençoar, para nos salvar. Você que está ouvindo essa live, em nome de Jesus, entenda que não é em vão que você está ouvindo essa live. Deus, através dessa palavra, Ele está te proporcionando salvação. Deus, Ele está se manifestando para que você venha a aceitar Jesus como o suficiente. Faça como Ló. Ló saiu do comodismo, mudou de posição. Abra os olhos e enxergue o mover de Deus te proporcionando salvação hoje. Se humilha diante dEle, diante do Deus Santo, Todo-Poderoso, o único que pode te proporcionar a salvação. Chama Jesus para perto de você. Confia nele e deixa Ele te transformar, para que no dia da vinda, no dia que as trombetas soarem, nós possamos subir juntos para passar a eternidade o adorando, em um lugar de paz, onde não vai haver mais nada do que há aqui. Ló se humilha, Ló insiste, pedindo aqueles anjos que entrem em sua casa, até eles aceitarem. E eles aceitam. E agora Ló manda preparar alimentos específicos. Ele sabia que não podia oferecer qualquer coisa àqueles homens. E eu vou falar. Hoje, infelizmente, nós vemos pessoas, tentando empurrar goela abaixo todo tipo de coisa e dizer que ali é o Espírito Santo. E dizer que aquilo é para o Espírito Santo. Pessoas de qualquer maneira e querem, dizer que aquilo é para o Espírito Santo. Pessoas anulando a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 1:18. Pessoas ignorando o que diz em Romanos 12:2. E o Espírito Santo quer reverência. Eu estou te convidando, eu estou te falando que Jesus, Ele transforma vidas e que Ele proporciona a salvação. Mas eu já quero te falar que tem que ser do jeito certo. Não adianta eu te enganar e dizer que o Evangelho é só bênção, é só vitória. Não. O Evangelho é uma caminhada contínua de libertação, para que nós possamos ser mais íntimos de Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Nada pode se comparar a estar na presença do Deus vivo de Israel, a sentir a sua graça, a permitir que o Espírito Santo produza coisas boas em nós e poder ser o embaixador do céu, porque é isso que a palavra requer de nós. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você abrir a porta, o Espírito Santo vai entrar. Mas ele só vai ficar se você entender que você não pode oferecer qualquer coisa para ele. Ele é santo. Ele quer, como a palavra diz em João 4, 23 e 24. Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou ler agora do versículo 4 até o versículo 9, que diz: Antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhes: Onde estão os varões que a ti vieram esta noite? Traz-o para fora, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis que aqui tenho 2 filhas que ainda não conhecem varão. Fora vou-los trarei e farei delas o que bem for aos vossos olhos. Somente não façais nada a estes varões, porque por isso vieram a Sodoma, à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quer ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram sobre os varões, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. A ameaça que veio sobre a vida de Ló para tentar ferir o que tinha ali do céu. E não é diferente das nossas vidas. O inimigo das nossas almas sempre vai nos oferecer oportunidades de ferir o Espírito Santo, porque ele é santo e é a nossa única garantia da salvação. E Ló nos mostra uma estratégia para combater as ameaças. Ló guarda aqueles homens. Ló tranca a porta atrás de si. E nós devemos fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nós devemos guardar o nosso coração, como a palavra diz, para tudo que possa ferir a presença do Espírito Santo em nós. Ló se arrisca. Ló oferece o que ele tinha de mais precioso, sabe, as filhas, para que aquilo que o céu permitiu que estivesse com ele na casa dele, não viesse a ser arrancado dele. Aqui Ló estava vivendo o que diz em Mateus 10, 37. A palavra vai nos dizer que quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ló estava vivendo o que Jesus ia falar futuramente, porque o Espírito Santo já estava ali. Aqueles homens, eles eram homens de Deus. Valeu a pena tudo isso em Ló. Ló passar por isso, Ló ser perseguido, Ló ser ameaçado. Porque no capítulo 10, nós veremos que Ló, por ter guardado aqueles homens, ele foi recompensado. Aqueles homens também guardaram a Ló e a sua família. Eles cegaram os ameaçadores e livraram Ló não só da mão daqueles homens, mas do juízo de Deus que desceu sobre aquele lugar. Amém? Então vale a pena nós lutarmos para guardar o que o céu nos deu, que hoje é o Espírito Santo, porque haverá momentos que ele vai nos defender. Não é diferente em nós. Precisamos guardar o Espírito Santo com todas as nossas forças. A nossa salvação depende dele. Ló, ele agiu como se a sua vida dependesse do bem-estar daqueles homens. E, verdade, a vida dele dependia do bem-estar daqueles homens. E nós, a nossa salvação depende do bem-estar do Espírito Santo em nós.
Por mais que seja difícil, talvez muitas vezes seremos perseguidos, seremos escanteados, excluídos, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, vai valer a pena. Porque quando fizermos tudo que está ao nosso alcance para agradar a Deus, Ele vai se manifestar, cegando os nossos inimigos. Eu reparo que o que Ló podia fazer era muito pouco, mas ele fez tudo o que ele podia. Só que o que o céu podia fazer é extraordinário, não tem limites para Deus, não tem limite para o nosso Deus. Então, quando nós fizermos tudo o que estiver ao nosso alcance para agradar a Deus, Ele vai se manifestar, nos livrando de todo o mal e proporcionando salvação para a nossa família, mesmo que seja o fim do dia, mesmo que já seja tardezinha e você possa estar se perguntando: será que eu vou continuar aqui? O céu, ele se manifesta, te proporcionando salvação através dessa live. Só que a escolha, ela é sua. A escolha é minha e sua. Ló agarrou a sua oportunidade e ele foi salvo. Mas os seus genros, eles não creram. Eles foram destruídos com todo o resto daquela cidade. A palavra no versículo 14 vai dizer: então saiu Ló e falou aos seus genros, os que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como zombador aos olhos dos genros. Tem pessoas que não creem em Jesus, tem pessoas que não creem na palavra. Só que, infelizmente, os genros de Ló, eles foram destruídos. Eles, infelizmente, provaram do juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Sabe, a fidelidade de Deus, ela me assusta e ela me constrange. Porque só Deus para ser tão fiel, para ser tão lindo. Sabe, os anjos, eles avisam a Ló, eles chamam a Ló, mas Ló estava demorando. E aí no versículo 22, não, na verdade no versículo 16, e eles, porém, demoraram-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tirou-os e puseram para fora da cidade. Então, quando Ló demorou de tomar uma atitude, quando Ló deveria sair e não conseguiu, não se apressou, os próprios anjos, eles pegam Ló e tiram daquele ambiente, para que Ló não viesse a ser incinerado como todo aquele povo. E no versículo 22 diz: apressa-te, escapa-te ali. E eu quero encerrar essa ministração com essa frase: apressa-te, escapa-te. A palavra vai nos dizer em 2 Pedro 3:7, mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eu não quero que você experimente esse dia. E o céu está se manifestando, te proporcionando salvação. Então, daí de onde você está, se renda a Jesus. Faça uma aliança com Ele, entregue a sua vida na mão dEle. E eu vou encerrar aqui. Eu quero agradecer a participação de todos. Eu quero pedir que divulguem. E no versículo 22 do capítulo 19 diz: apressa-te e escapa-te dali. A oportunidade ainda está. Ainda há oportunidade hoje para você ser salvo. Mas cabe a você. Não faça como os genros de Ló.
pegue todas essas instruções de ver, perceber o agir de Deus, de, como Ló fez, se levantar, mudar de posição, reverenciar o Senhor, alimentar aqueles homens, alimente o Espírito Santo, deixe Ele te conduzir, recebe a salvação que te é proporcionada nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Pai seja com todos, amém.